Caros irmãos, quero saudá-los com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a despeito do isolamento social que nos foi imposto, impedindo inclusive de podermos cultuar ao nosso Deus durante esse tempo, eu quero também dizer que louvo a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de podermos meditar em Sua palavra e sermos alimentados por ela, longe do culto, mas pelo menos temos a palavra do nosso Deus que nos alimenta a alma, que nos fortalece até aquele dia em que, dentro da vontade do Senhor, estaremos juntos para cultuá-lo em louvor da sua glória. Hoje eu gostaria de meditar com você no livro do Êxodo, no capítulo 17. Nós vamos meditar na palavra de Deus a partir do versículo 8 desse capítulo, que trata a respeito da batalha entre os israelitas contra os amalequitas. Veja só o texto da palavra de Deus em Êxodo, capítulo 17, versículo 8 ao versículo 16, que assim diz: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Redifim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar, ele chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém e amém. Vamos curvar nossas cabeças, irmãos. Vamos fechar os nossos olhos em atitude de oração. Peçamos ao Senhor que fale conosco por intermédio da sua palavra, que será exposta aos nossos corações. Senhor, nosso Deus, nós queremos te dar graças pelo texto que foi lido. E agora, ó Deus, rogamos que o teu Espírito Santo possa aplicá-lo em nossos corações. À medida, ó Deus, em que esse texto for exposto, explicado, rogamos que seja com clareza. O Senhor tenha misericórdia deste pregador, para que, ó Deus, ele, movido pelo teu Espírito, possa assim, ó Deus, compreender a tua palavra e assim pregar ao teu povo como ela é. Nem aquém, nem além da tua palavra, mas apenas a tua palavra. É assim que nós te oramos no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, a vida cristã, ela não é como um jardim agrinaldado. A vida cristã não é como um resort 5 estrelas. A vida cristã, ela mais parece com uma guerra. Sim, a vida cristã é como uma grande batalha. Os nossos pais reformadores e os nossos pais do período puritano sabiam muito bem disso. Tanto que Martinho Lutero, ele em 1521, diante do risco iminente de perder a sua própria vida por causa da fé que ele estava abraçando,
quando ele estava prestes a se apresentar naquela que era a dieta de Worms, quando seria interrogado pela igreja romana daquela época a respeito das novas doutrinas que ele estava sustentando. A história da igreja conta que naquele ano, em 1521, ele escreveu um hino que todos nós conhecemos. Esse hino se chama Castelo Forte. E nesse hino Castelo Forte, ele reconhece que a igreja está sempre em guerra. Ele diz que, com fúria pertinaz, persegue Satanás com ânimo cruel. Então, aquilo que Lutero falou é verdade para nós nos dias de hoje, assim como era verdade na época dele e desde sempre. Se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, se você é filho de Deus, saiba de uma coisa: você faz parte de um exército nessa terra chamado de igreja militante. Nós estamos, irmãos, envolvidos em uma batalha santa, em uma guerra espiritual contra Satanás e o seu exército de demônios. Há uma guerra, irmãos, invisível. Existe uma batalha que não é vista aos olhos humanos entre o reino das trevas e o reino da luz, entre os filhos de Deus e os filhos de Satanás. Nós, irmãos, seremos alvos em nossa vida de hostilidades dos inimigos de Deus. O apóstolo Paulo disse que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Nós sofreremos hostilidades da parte dos inimigos de Deus. E a única maneira, irmãos, de nós prevalecermos nessa batalha é nós perseverarmos na oração. E é por isso que eu creio que esse texto é tão importante para as nossas vidas. Esse texto, ele trata acerca da primeira batalha, do primeiro conflito militar que o povo de Israel teve logo depois de ter sido libertado com a mão poderosa do Senhor da terra do Egito. Lá no Egito, o povo de Israel era escravo, mas o Senhor Deus havia prometido uma terra aos seus patriarcas, e por intermédio de Moisés, Deus libertou o seu povo. Agora esse povo está peregrinando pelo deserto. Ele saiu do Egito, peregrinando pelo deserto, rumo à terra prometida, aquela terra que havia sido prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. E é essa primeira batalha, irmãos, em meio a essa caminhada rumo à terra prometida, é essa primeira batalha que vai nos demonstrar como a oração, ela é uma arma poderosa para vencermos a guerra espiritual. Repito, a oração é uma arma poderosa para vencermos essa guerra espiritual que estamos envolvidos. Convictos disso, irmãos, vamos então voltar os nossos olhos para a palavra de Deus. Em Êxodo 17, vamos ler o versículo de número 8 para iniciar a exposição do texto da palavra de Deus. Diz o seguinte, o versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Redifim. A Bíblia diz, irmãos, aqui, que o povo de Israel, durante a sua caminhada para a terra prometida, foi atacado subitamente por um outro povo, chamado de povo de Amaleque, ou assim, amalequitas. O livro de Deuteronômio, inclusive, se você ler o livro de Deuteronômio no capítulo 25, a partir do versículo de número 17, nos traz uma informação adicional a respeito de como foi esse ataque. O versículo 17 diz assim: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda, ou seja, atacou traiçoeiramente todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e fadigado, e não temeu a Deus. O texto aqui nos conta, irmãos, que esse ataque, ele foi feito de forma covarde.
Ele foi feito pela retaguarda, ou seja, de surpresa. Os amalequitas, eles atacaram o povo de Deus naquele lugar que era o lugar onde ficavam as pessoas mais fracas, as pessoas mais indefesas durante o cortejo. Na parte final do cortejo era que geralmente ficavam crianças, ficavam idosos, ficavam mulheres. Eram pessoas indefesas que ficavam ali. Pois bem, pois os amalequitas eles resolveram atacar o povo de Deus justamente na retaguarda, justamente no ponto mais vulnerável. Eles não tiveram coragem de atacar de frente, declarando então que aquele que fosse o mais poderoso sairia vitorioso. Não, eles foram traiçoeiros, eles foram covardes. Quem sabe você nesse momento esteja se perguntando o porquê dos amalequitas terem agido dessa forma. Por que eles atacaram o povo de Deus? O texto aqui de Êxodo, ele não nos deixa o motivo claro. Ele não nos fala explicitamente por que os amalequitas atacaram o povo de Deus. Alguns estudiosos, eles supõem que os amalequitas, eles podiam ter se sentido ameaçados pela chegada repentina do povo de Israel, passando no território onde eles estavam. Então, eles resolveram atacar Israel, adiantando, então, uma possível batalha que porventura houvesse. Uma outra possibilidade que alguns estudiosos levantam é que, de repente, os amalequitas, eles estavam tentando proteger o seu suprimento de água. Lembre-se que o povo de Israel estava peregrinando pelo deserto, lugar onde a água é algo muito raro. De tal maneira que o povo de Israel resolveu, então, passar por ali e, de repente, vendo água, eles, então, quiseram se usufruir daquela água. Os amalequitas, sabendo que a água era algo muito precioso, que era algo muito difícil de ser conseguido naquela região. Então, eles ficaram preocupados quando viram tanta gente, tantos animais vindo beber aquela água que era água que eles achavam que era deles. Então, existem várias razões pelas quais os estudiosos, eles questionam de qual seja a razão pela qual Amaleque atacou a Israel naquela ocasião. Bem, embora eu não exclua nenhum desses motivos, esses motivos momentâneos para a batalha, eu creio, meus irmãos, que esses motivos foram motivos secundários. Eles eram tanto motivos secundários que, inclusive, o texto nem faz questão de dizer qual desses motivos secundários motivou aquele conflito. Eu entendo, irmãos, à luz da Bíblia, do escopo geral da Bíblia, eu entendo que a principal razão para que essa inimizade estivesse registrada aqui era justamente porque ela dava continuidade àquela inimizade que Gênesis 3,15 já registrou. Você lembra? Após Adão e Eva terem comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus passou a dar várias maldições ao homem, à mulher e inclusive à serpente. Em Gênesis 3,15, Deus volta-se para a serpente e disse: porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre o teu descendente, serpente, e o seu descendente, o descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O texto, então, irmãos, a partir daí, depois que Deus diz isso para a serpente, que vai colocar uma inimizade entre os descendentes dela e os descendentes de Deus, os descendentes da mulher, a partir desse momento, a Bíblia mostra que ao longo de toda a história existe um conflito entre dois povos, os filhos de Deus e os filhos de Satanás. Você vai ver, por exemplo, os dois filhos de Adão. Eles representavam muito bem esse conflito. Abel era um filho de Deus, enquanto que Caim, o Novo Testamento diz que ele era do maligno.
Então Caim e Abel, eles tiveram inimizade, tanto que Caim acabou matando Abel. Se você vai ler posteriormente, você vai ver que essa peleja, ela se manteve. Quando, por exemplo, você vê Enoque agindo de uma maneira e Lameque agindo de outra. Você vai ver posteriormente, você vai ver Isaac agindo de uma maneira, Ismael agindo de outra maneira. Um representava a descendência da mulher, outro representava a descendência da serpente. Um era filho de Deus, outro era filho de Satanás. Veja o caso de Jacó e Esaú. Veja o caso de Moisés e Faraó. Então, a Bíblia constantemente demonstra que existem dois povos que lutam entre si. Esses são os descendentes de Satanás, ou seja, os descendentes da serpente, e os descendentes da mulher, que são os filhos de Deus. E esse é o caso aqui, irmãos. Os amalequitas, eles eram descendentes de Esaú, ou seja, daquele que não fazia parte da descendência da mulher, daquele que não fazia parte da descendência dos filhos de Deus. Esaú, ele era irmão de Jacó, ou seja, de Israel. Era um outro povo, portanto, que fazia inimizade contra o povo de Deus. E embora houvesse tensões étnicas, portanto, entre os israelitas e os amalequitas, isso era apenas um reflexo da inimizade muito maior que o próprio Deus havia colocado entre aqueles dois povos, já de Gênesis 3,15. Portanto, irmãos, eu creio que aquele ataque dos amalequitas apontava para uma realidade espiritual superior. Teologicamente falando, os amalequitas, eles eram inimigos de Deus. Os soldados dos amalequitas, eles faziam parte do exército de Satanás. E Satanás estava determinado a impedir que o povo de Deus conquistasse e herdasse a terra prometida. Então, aquela batalha, irmãos, entre os amalequitas e os israelitas, não era simplesmente uma batalha envolvendo autodefesa ou então preservação de água. Não, era uma batalha, no final das contas, entre o Deus Todo-Poderoso e o seu povo contra Satanás e o povo de Satanás. E os israelitas, eles iam entrar naquela guerra não apenas por uma questão de autodefesa, mas eles iam entrar naquela guerra por uma questão de dar glória a Deus. E essa seria, portanto, a primeira de muitas batalhas que o povo de Deus travaria antes de concluir a conquista da terra de Canaã. Com base nisso, irmãos, eu gostaria de reafirmar: nós, irmãos, a exemplo da igreja do Antigo Testamento, nós, povo de Deus, a exemplo do povo de Deus do Antigo Testamento, nós também fazemos parte dessa batalha espiritual que começa lá em Gênesis 3,15, porque nós fazemos parte do mesmo povo. Só que entenda bem, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, a batalha entre os israelitas e os amalequitas, era apenas um reflexo de uma batalha superior, que hoje eu e você travamos e sabemos com muito mais clareza que batalha é, que natureza de batalha é. De tal maneira, irmãos, que como soldados de Deus, nós também devemos lutar contra os principados e potestades deste mundo de pecado que vivemos. E assim como Josué esteve disposto a lutar contra os amalequitas, nós também devemos estar dispostos a lutar contra estes principados e contra essas potestades.
No versículo 9, por sinal, nós temos a primeira menção do nome de Josué em toda a Bíblia. E não existe lugar melhor, irmãos, para Josué ele aparecer nas Escrituras do que justamente nesse contexto aqui, iminente de uma batalha. O nome de Josué, inclusive, significa: o Senhor é a minha salvação. Então, no meio do perigo da batalha, no meio da mira, das flechas de Satanás, Josué surge, demonstrando que o Senhor Deus era a salvação do seu povo. A Bíblia diz que Moisés, a partir do versículo 9, dá duas ordens a Josué. Vamos fazer a leitura? Então, aqui, de Deuteronômio 17, versículo de número 9, diz assim o texto: com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei no cimo do outeiro, ou seja, eu estarei em cima do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Irmãos, o versículo 10 ainda diz: fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Então, Moisés aqui deu duas ordens para Josué. A primeira ordem deles foi que Josué deveria selecionar cuidadosamente os bravos guerreiros de Israel para a batalha. Não podia ser qualquer um. Tinham que ser aqueles homens mais fortes, aqueles homens mais destemidos para lutar contra os amalequitas. Essa era a primeira ordem. A segunda ordem era que Josué ele deveria comandar os israelitas na batalha contra os amalequitas. Aquela batalha seria muito importante para o povo de Deus. E Josué, ele seria, portanto, o grande capitão daquele exército de israelitas. E o final do versículo 10, ele registra que enquanto Josué e os israelitas lutavam, diz o versículo 10, finalzinho do versículo 10, que Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro, ou seja, subiram ao cimo da montanha. Mas por quê? Por que que os israelitas, liderados por Josué, foram para o vale, para o campo de batalha, enquanto que Moisés, Ur e Arão foram para o cimo do outeiro, foram para cima da montanha? Por quê? Será se eles eram covardes? Será se eles não sabiam manusear espada? Será? É óbvio que não, meus irmãos. Se nós olharmos o restante do texto, nós veremos que Moisés, ele subiu ao monte para orar. Foi por causa da oração que ele subiu no monte. Porque Moisés, ele era um guerreiro, mas um guerreiro de oração. Veja só aí o versículo de número 11. Versículo de número 11. Quando Moisés levantava a mão, ou seja, o levantar a mão era um símbolo, não é? Era um gesto comumente associado à oração na Bíblia. O povo de Deus sempre orou levantando as mãos. Então o texto diz que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Oh, meus irmãos, Moisés orava e o povo de Deus saía vitorioso. Perceba aqui que coisa maravilhosa. E aqui também nós percebemos, de uma maneira muito clara, a doutrina do mediador da aliança. A vitória de Israel estava associada diretamente à ação de Moisés em levantar as mãos e orar a Deus. É verdade, irmãos, que nós não sabemos aquilo que Moisés disse enquanto estava com as suas mãos levantadas, inclusive uma delas com o cajado de Deus em uma de suas mãos. Nós não sabemos o que Moisés disse. No entanto, as palavras de Moisés deviam ter sido palavras de petição.
Porque a ação de levantar as mãos na Bíblia era uma ação assim confundível de dependência de Deus. Quando o crente ele levantava as mãos no Antigo Testamento, ele estava levantando as mãos para o céu como que estivesse assim pedindo a Deus, para que Deus do seu trono de graça pudesse abençoá-lo e conceder-lhe a bênção que ele estava pleiteando. De tal maneira, meus irmãos, que Moisés estava clamando a Deus, para que Deus, lá no céu, de onde suas mãos apontavam, que Deus lá do céu, onde ele morava, pudesse assim defender o seu povo. É por isso, meus irmãos, que o resultado daquela batalha não dependia necessariamente de armas. O resultado daquela batalha não dependia da habilidade daqueles bravos guerreiros israelitas. O resultado daquela batalha não dependia da força do braço da carne, mas da oração. Por isso, meus irmãos, o papel de Moisés como mediador da aliança era tão importante naquele momento. Tanto que o restante do versículo 11 diz uma coisa muito interessante. O final do versículo 11 diz assim: quando, porém, ele, ou seja, Moisés, baixava a mão, prevalecia Amaleque. Irmãos, no começo da batalha, enquanto Moisés orava e suas mãos estavam estendidas aos céus, Israel era vencedor. Ele estava vencendo a batalha. Mas as coisas estavam indo tão bem, Israel estava sendo tão vitorioso naquela batalha, que chegou a um ponto que parece que Moisés achou que podia parar de orar. E então Moisés gradualmente foi baixando sua mão. E quando ele terminou de baixar a sua mão, os amalequitas, diz a Bíblia, que eles acabaram como que virando a mesa. Então, Moisés ele percebeu aquilo e rapidamente ele se pôs a orar novamente. Ele levantou as suas mãos para o céu novamente, na dependência de Deus. E quando as suas mãos estavam levantadas, então Israel vencia. Então, irmãos, Moisés, naquele momento, ele descobriu que o resultado da batalha dependia justamente daquilo que ele estava fazendo no monte. Aquilo que acontecia no vale era apenas um reflexo daquilo que acontecia no monte. Se ele orava e levantava as mãos, o povo de Israel era vitorioso. Se ele baixava as mãos e deixava de orar, o povo era derrotado. Israel padecia. Então, em outras palavras, irmãos, a vitória daquela batalha dependia da oração. Porque no final das contas, finalmente a vitória dependia de Deus agindo poderosamente. Irmãos, o mesmo princípio se aplica à nossa guerra espiritual. É perseverando na oração que nós vamos ser vitoriosos no campo de batalha contra o tentador e contra a tentação. Existem muitas pessoas hoje em dia que estão sendo profundamente sofridas, maltratadas e sofrendo ataques de Satanás e estão à beira de se sucumbir porque não oram. Mas é perseverando na oração que nós somos vitoriosos no campo da batalha. Nossas batalhas espirituais contra o mundo, contra a carne e contra o diabo são vencidas e perdidas através da arma da oração. Por exemplo, abra sua Bíblia, por favor, em Efésios, no capítulo 6. Vamos ler aquele famoso texto em que o apóstolo Paulo ele fala sobre a armadura de Deus. Efésios, capítulo 6, versículo 13, até o versículo 18. Diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus,
para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permaneceis inabaláveis. Está dizendo que nós somos guerreiros, nós somos soldados de Cristo, e devemos vestir o nosso uniforme. Que uniforme é esse? Versículo 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18. E por fim, com toda oração e súplica. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele termina o seu texto tão conhecido a respeito da armadura de Deus, falando que o crente, ele deveria se portar como soldado de Cristo, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Irmãos, por que o apóstolo Paulo disse isso? Porque o que acontece conosco quando nós não oramos? Nós começamos a perder a batalha, irmãos. Mesmo que nós tenhamos vestido toda a armadura de Deus, nós podemos, por exemplo, usar o cinto da verdade, nós podemos usar a couraça da justiça, ou seja, o peitoral da justiça, nós podemos usar o escudo da fé, nós podemos usar o capacete da salvação, a espada do Espírito, nós podemos usar todas essas coisas. Mas se nós não orarmos a Deus, para que Deus nos salve de Satanás, nós seremos derrotados. Sabe o que vai acontecer conosco? Se nós não orarmos, nós vamos começar a valorizar heresias, vamos cair com todo o vento de doutrinas, nós vamos ceder às tentações, nós vamos desanimar na fé. E se isso é verdade, irmãos, para nós individualmente, enquanto crentes, isso também é uma verdade para a igreja coletivamente. Irmãos, se a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Parque Jurema, não orar a Deus para que Deus a defenda dos ataques de Satanás, os nossos membros viverão em contenda. A gente vai começar a brigar, e brigar por besteira. Os nossos líderes, pastor, os presbíteros da igreja, cairão em pecado. Os nossos missionários, porque nós temos missionário, inclusive no Mato Grosso, nossos missionários deixarão de pregar e testemunhar de Cristo, tanto individualmente quanto corporativamente. A negligência na oração significa derrota na batalha espiritual. Mesmo se nós lutarmos como Josué, nós não venceremos a batalha. Mesmo se nós somos corajosos. Por quê? Porque nós não estaremos orando como Moisés orou. Irmãos, não basta apenas ter um espírito aguerrido. Nós temos que também ter um espírito que depende de Deus. E isso será demonstrado à medida em que nós oramos ao Senhor, em que nós levantamos nossas mãos aos céus e dizemos: Senhor, dependemos de Ti, age em nosso favor, protege-nos, Senhor. E foi isso que Moisés fez. Embora, irmãos, Moisés aqui nesse texto até agora, ele seja demonstrado como um homem de oração, o versículo 12, ele vai mostrar que Moisés também era um homem como todos nós, cheio de fraquezas. E o versículo de número 12 diz o seguinte: ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Irmãos,
o texto aqui nos conta que Moisés ficou exausto. Ele orou, a batalha persistia, e ele, de tanto orar, ele ficou em pé e com as mãos levantadas, e ele cansou. Ele ficou exausto. E ele logo então começou a ter as suas forças fraquejando. Por isso ele não conseguiu perseverar em oração. E como ele não estava conseguindo perseverar em oração, o povo de Israel acabava então definhando cada vez mais na guerra, estava perdendo a batalha. Então, Arão e Hur, vendo de maneira iminente a derrota do povo de Deus, eles resolveram pegar uma pedra para que Moisés ele pudesse ali ficar sentado ou semi em pé, e resolveram cada um pegar em um de seus braços para que suas mãos pudessem ficar levantadas. Então eles ajudaram Moisés, porque Moisés ele não estava conseguindo perseverar na oração. E isso, meus irmãos, já demonstra a nossa necessidade de um mediador melhor do que Moisés. Porque embora Moisés fosse um homem de oração, ele era falho, ele era fraco, ele tinha suas debilidades. E nós precisamos de um mediador que seja mais poderoso, mais forte e mais perseverante em oração do que Moisés. A grande pergunta é: quem pode ser o nosso mediador? Quem? Meus irmãos, a Epístola aos Hebreus diz que Jesus Cristo, ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. É isso que diz Hebreus 7:25. Irmãos, Jesus Cristo nunca precisará de ninguém para levantar suas mãos para os céus, porque ele está nos céus, ele está à destra de Deus, e ele vive para interceder por nós. E é ele que vai nos dar a vitória. Enfim, a despeito da fraqueza de Moisés, a Bíblia registra aí no versículo de número 13, que Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Eles saíram vitoriosos. Por que, irmãos, eles saíram vitoriosos? Porque no final das contas, aquela vitória não dependia da habilidade militar deles, não dependia das armas que eles não tinham, não dependia também da liderança de Josué, e nem muito menos da perseverança de Moisés. A vitória dependia do Deus que estava sendo orado e invocado. Deus era o verdadeiro capitão do seu povo durante as batalhas que eles estavam travando durante o deserto. Irmãos, isso é uma verdade para nós. Nós também seremos vitoriosos na batalha contra o império das trevas. Não por causa da nossa força, não por causa da nossa habilidade, não por causa do tamanho da nossa fé, mas por causa do Deus Todo-Poderoso que nos socorre. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Nós temos de Deus essa promessa. Se Deus é por nós, ninguém poderá ser contra nós e prevalecer contra nós. E o povo de Israel devia saber disso. E devia ficar com aquilo gravado em suas mentes. E Deus sabia que aquela vitória ia ficar gravada e muito na memória de Moisés, na memória de Josué, na memória de Hur, de Arão e de todos os israelitas que participaram daquela batalha. Aquele foi um dia histórico, a primeira batalha durante o caminho para a Terra Prometida. Contudo, para garantir que ninguém esquecesse a respeito daquele feito prodigioso do Senhor em resposta à oração de Moisés,
o Senhor Deus deu uma ordem a Moisés aí no versículo de número 14. Veja só, versículo de número 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué. Irmãos, isso era muito importante. Deus disse para Moisés escrever isso na Bíblia. E é por isso, irmãos, que hoje nós estamos lendo esse texto aqui. Foi porque Deus ordenou para que Moisés, inspiradamente, ele escrevesse esse texto. E isso era muito importante, irmãos, Moisés escrever esse texto, por pelo menos duas razões. Em primeiro lugar, frequentemente, diante das lutas que tanto o povo de Israel passou no Antigo Testamento, quanto nós passamos nos dias de hoje, frequentemente, em meio às lutas da vida, nós esquecemos do poder de Deus dispensado através da oração. Por isso que era muito importante, irmãos, que esse episódio estivesse registrado aqui na Bíblia. Porque, afinal de contas, irmãos, muitas vezes nós esquecemos que quem ora recebe o poder de Deus em suas vidas. Por isso era muito importante que isso ficasse registrado na Bíblia, para que todas as vezes que eu e vocês lêssemos esse texto, nós fôssemos levados então a curvar as nossas cabeças, dobrarmos os nossos joelhos e orarmos diante do trono da graça. Essa era a primeira razão. Para lembrar a respeito do poder que é dispensado a nós através da oração. A segunda razão pela qual esse texto foi registrado para nós era que esse evento aqui era apenas o primeiro encontro dos israelitas com os amalequitas. Os israelitas, eles iriam se encontrar outras vezes com os amalequitas. E esse era um povo extremamente perigoso. Era um povo extremamente covarde. E ardil também. E de tal maneira que os israelitas, eles deveriam lembrar que no meio das batalhas com esse povo, que ainda haveriam de vir, eles deveriam lembrar que eles já haviam derrotado esse povo por causa do poder de Deus, através do uso da oração. Tanto que Deus fez, inclusive, um juramento a respeito disso, no final do versículo 14. Diz assim o final do versículo 14. Porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. O povo de Israel tinha que acreditar nisso. Que haveriam outras batalhas, mas haveria uma batalha, uma delas, em que Deus riscaria o nome dos amalequitas. Ou seja, Deus eliminaria completamente os amalequitas deste mundo, de debaixo do céu. Então, o povo de Israel deveria acreditar nisso, que o Senhor Deus guerrearia em favor deles e lhe daria a vitória para sempre contra aqueles inimigos terríveis que eles haviam, então, recebido naquela ocasião. Moisés, irmãos, ele creu nessa verdade. A Bíblia fala disso. Moisés, ele creu nessa verdade, tanto é que no versículo de número 15, ele registra que o versículo 15, ele registra que Moisés, ele transformou aquela convicção que ele tinha que Deus eliminaria os amalequitas, ele transformou aquilo ali em uma atitude, em atos. Veja só o versículo 15. Diz assim: e Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. Irmãos, Moisés, ele levantou um altar ao Senhor. Era ali no altar onde se ofereciam sacrifícios a Deus, onde se dava assim ações de graças ao Senhor e também se pedia perdão pelos pecados. Era ali onde se cultuava a Deus. Foi ali que Moisés então fez aquele altar, cultuou a Deus e disse: esse local, a partir de agora, será chamado o Senhor é a minha bandeira. Em hebraico, a depender de como você translitera o nome de Deus, em hebraico, essa expressão, o Senhor é a minha bandeira,
ela é assim, Jeová Nissi ou Adonai Nissi, dependendo de como você translitera o nome de Deus. O que é que significa isso, irmãos? O Senhor Deus é a minha bandeira. O que é que significa isso? Irmãos, isso significa que todos os guerreiros, todos os povos, todos os países que vão para uma batalha, para uma guerra, eles vão debaixo da bandeira de seu país. Eles levam em seus uniformes a bandeira do seu país. Eles levam a bandeira sobre um bastão. E é aquela bandeira que lhes dá identidade. É aquela bandeira que ajuda a lembrar os guerreiros quem eles são. É aquela bandeira que dá coragem a eles em meio à batalha terrível. Enquanto aquela bandeira estivesse hasteada, estivesse se movimentando ao vento, os guerreiros, eles saberiam que a batalha não estava perdida. Foi isso que o povo de Israel aprendeu naquela batalha. Eles não precisavam necessariamente de um pano para lembrar a respeito de quem eles eram. Eles precisavam lembrar do Senhor. Eles precisavam lembrar que eles eram o povo de Deus. E eles precisavam lembrar que Deus os ajudaria sempre, sempre e sempre que o povo precisasse. E o texto conclui no versículo 16, dizendo de forma esplêndida. E disse Moisés, porquanto o Senhor jurou, literalmente, aqui em hebraico, literalmente porquanto o Senhor levantou a mão sobre o seu trono. Literalmente em hebraico é isso aqui. Porquanto o Senhor levantou a mão sobre o trono do Senhor. Haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Ou seja, irmãos, da mesma maneira que Moisés havia levantado as mãos aos céus, pedindo ao Senhor que acudisse o povo da aliança, o povo do pacto, Deus, lá do alto dos céus, ele respondeu também levantando a sua mão diante do seu trono, prometendo que iria destruir os amalequitas. E o povo de Israel deveria, irmãos, crer nessa promessa, para que eles fossem vitoriosos. Nós devemos também crer, irmãos, que nós seremos mais que vitoriosos na luta contra Satanás, contra a carne, contra os demônios. E assim nós seremos, para a honra, para a glória e para o louvor do nosso Deus, triunfantes. E assim viveremos para a glória de Deus. Eu gostaria de terminar minhas palavras, irmãos, dizendo que assim como o povo de Israel foi liberto do Egito para habitar na terra prometida, nós também, a Igreja do Senhor do Novo Testamento, nós fomos libertos do reino das trevas e agora estamos caminhando para Canaã celestial. E nossa vitória, irmãos, ela é certa. A nossa vitória contra Satanás e contra os demônios, ela é certa. Nós não precisamos duvidar, porque o Senhor Jesus Cristo venceu essa grande batalha contra Satanás, quando ele morreu na cruz pelos nossos pecados e ressurgiu ao terceiro dia. Lá na Epístola aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 15, diz que Jesus, despojando os principados e potestades, ou seja, desarmando Satanás e os demônios, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando neles na cruz. Por isso, meus irmãos, nós seremos vitoriosos também. Por isso, meu amigo, você que ainda não serve a Cristo, você pode se achegar a Cristo com fé, e você saberá, e você experimentará, que você estará livre dos poderes de Satanás e dos infernos. Porque se nos quiserem devorar, demônios não contados não nos irão derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra.
De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza. E nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos de perder famílias, bens, prazer, e se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, desde agora e para todo sempre. Amém. Senhor nosso Deus, obrigado pelo Senhor Jesus Cristo, o nosso mediador superior, aquele que intercede por nós continuamente, aquele que é superior a Moisés, que intercedeu apenas por um tempo pelo povo da aliança no Antigo Testamento. Obrigado pelo Senhor Jesus também, que é o novo Josué, aquele nosso grande capitão que vai adiante de nós e nos conduz em triunfo em toda a batalha. Louvado seja o teu nome. Ó Deus, leva-nos, ó Deus, e nos conduz a viver de forma triunfante nesse mundo. Sempre, ó Deus, atentos para não cairmos nas ciladas de Satanás. Ajuda-nos, ó Deus, adiante das tentações desse mundo, podermos viver com fé, com temor diante do Senhor e servirmos assim a Ti, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. Protege-nos, ó Deus, pois sabemos que apenas de Ti é que vem a salvação. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos cada vez mais homens e mulheres de oração. Ajuda-nos, ó Deus, a visitar o Teu trono de graça por intermédio de Cristo, para que, ó Deus, a nossa igreja, as nossas famílias e as nossas vidas sejam preservadas no dia mau. É assim que nós te oramos, gratos, no nome que está acima de todo nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, que Deus os abençoe grandemente, que Deus possa edificar a vida de cada um de vocês através da exposição da palavra do Senhor. Que vocês tenham uma semana ricamente abençoada pelo Senhor, protegida debaixo dos seus braços, para a honra e glória dele. Deus os abençoe.